recording is on. Você não usa o Sublime? O Sublime Text, principalmente nessa versão nova, a versão 4, está fantástico. Ele é fantástico e ficou melhor ainda. E ele faz muitas coisas boas, coisas até inimagináveis. E uma das coisas que ele faz, que vai ajudar muito aos alunos que fizeram o bootcamp da Debut, por exemplo, mas vai ajudar qualquer pessoa que use o Sublime, é a possibilidade de editar múltiplos arquivos ao mesmo tempo. Ou seja, você pode ter um diretório raiz com vários subdiretórios, dentro de cada subdiretório um ou mais arquivos, você pode editar todos eles ao mesmo tempo. Isso é muito legal, isso é muito bom, e por isso que eu considero o Sublime o melhor editor de texto da atualidade. Se tiver algum melhor, tipo VS Code, então me avise que eu vou testá-lo e de repente passar a usar ou continuar com o Sublime. Então veja, imagina a seguinte situação. Eu tenho lá diversos diretórios, tá? Cada diretório desse é um curso que eu fiz durante um bootcamp, e dentro de cada diretório desse, por exemplo, HTML, eu tenho diversos subdiretórios, um para cada aula. E dentro de cada subdiretório desse, eu tenho os arquivos complementares que foram passados para mim logo depois que eu assisti a aula. O que é que tem nesses arquivos complementares? Tem, principalmente, o index.com e o style.css, no caso do HTML. Então, se por acaso, em uma certa aula, que eu não me lembro qual foi, tiver sido usado uma tag ou um atributo, eu lembro qual é o atributo, por exemplo, RGB, Red, Green, Blue, e eu quiser saber onde está esse arquivo, porque, veja, os arquivos das aulas servem de referência para mim. Como é que eu vou fazer isso? Vou olhar um por um? Aqui são 14 diretórios e, sei lá, 28 arquivos, mas poderia ser muito mais. Então, o Sublime tem uma solução fantástica para isso. Olha só. Eu estou aqui no Sublime e vou abrir um diretório dentro do Sublime. Tá? Vou abrir um diretório. O diretório que vai ser esse aqui, ó. O 01 HTML, onde tem todas as minhas aulas. Então, selecionei a pasta e está aberto o diretório. A partir desse momento, eu posso tratar um arquivo individualmente ou tratar todos eles em conjunto. Vou dar um exemplo. Aula 11, index.html. Ele abre aqui o meu arquivo. Se eu fizer uma pesquisa através do Ctrl F e pesquisar lá RGB, eu não achei nada. Então, esse arquivo não tem a palavra RGB. Mas eu sei que tem algum outro. Eu me lembro e quero saber qual é para eu usá-lo como referência. Então, é muito simples, tá? Vamos lá. Ao invés de Ctrl F, eu vou dar um Ctrl Shift F. O que vai aparecer? A minha palavra que eu quero procurar, RGB. O diretório que eu quero procurar. Se por acaso isso aqui estiver vazio, sem nenhum diretório, eu tenho que incluir o diretório, tá? Então, ó, eu clico aqui nesse botão, adicionar folder, e vou lá, ó. Vou seguir o caminho completo. C:/usuários /AUG18, que é meu código de usuário, AUG, que é um subdiretório que eu criei com todos os meus arquivos, Bootcamp 1, aliás, está aqui, Debut, eu sigo o caminho completo, Debut, Bootcamp 1, Bootcamp, HTML. Pronto, é esse diretório que eu quero, tá? Cliquei nele, tá aqui em cima, selecionar a pasta, ele coloca aqui o caminho. No caso, ele selecionou o diretório aula 1, não é esse que eu quero o diretório HTML, então só vai mudar aqui, não tem problema.
Eu não quero substituir por nada. E agora eu vou dar um find e ele vai procurar a palavra RGB em todos os subdiretórios e todos os arquivos. Olha lá, veja como é simples. Nesse caso, ele pula os arquivos muito grandes, que no caso são os vídeos, tá? Pulou esse vídeo, achou aqui RGB na aula 18, achou novamente na aula 18, no caso achou no arquivo index e no arquivo style. E só, no caso, ele achou apenas 5 ocorrências, né? 1, 2, 3 e mais 2 que eu não estou enxergando onde estão. E pesquisou em 14 arquivos, tá? Perdão, ele pesquisou em 14 arquivos e encontrou 14 vezes em 5 arquivos. Mas vamos lá. Ele achou aqui no index da aula 18 e no estado da aula 18. Só é clicar ou no nome do arquivo, que vai abrir o arquivo dentro do Sublime, ou então na linha onde ele ocorreu. Ó. Se eu clicar aqui 2 vezes, ele já abre na mesma linha que estava lá. Isso é um recurso fantástico, tá? Principalmente para quem fez um curso e aí guardou material de referência e no futuro quer usar um comando e não lembra exatamente como é o comando, mas sabe que foi numa aula de HTML, sabe que usou a palavra RGB, faz a pesquisa múltipla aqui e pronto, acha o seu arquivo facilmente. Isso é uma mão na roda, recomendo a todos usarem essa ferramenta. Ok? Falou, pessoal. Fique com Deus.